Somos do curso de odontologia e hoje estamos aqui com a professora Silvia Raquel Pinheiro de Mello, especialista em implantodontia, mestre em clínica odontológica integrada, e a professora doutora Vanessa de Souza, especialista em periodontia, mestre em ciências integradas odontológicas e doutora em ciências integradas odontológicas. Admitindo-se que o êxito do tratamento restaurador estético está diretamente associado a uma correta integração com os tecidos periodontais, torna-se indispensável uma abordagem multidisciplinar desde o planejamento até a execução dos tratamentos reabilitadores. Professora Vanessa, hoje a odontologia está muito voltada para a estética. Logo, eu gostaria que explicasse como isso está revolucionando a ciência odontológica. Primeiramente, obrigada pelo convite. Então, falando na minha área, periodontia, a periodontia nada mais é do que o tratamento do suporte e da proteção, né, dos tecidos periodontais. Então, a gente, quando fala em estética, hoje tão falado, tão usado, né, como as facetas, as lentes, e a gente fala que das inflamações, dos cuidados que devem ter no sentido de evitarem as doenças periodontais. E que a importância da escovação, da prevenção, né, no sentido de evitarmos qualquer tipo de inflamação. Professora Silvia, explique por que um bom diagnóstico e um plano de tratamento faz toda a diferença em se tratando de materiais restauradores, respeitando os espaços biológicos. Primeiramente, também obrigado por estar aqui hoje, falando um pouquinho da nossa odontologia. Eu vou falar um pouquinho sobre a relação materiais restauradores dentro da dentística. Hoje, para que a gente faça um bom tratamento, a gente precisa começar lá do diagnóstico e, essencialmente, na questão anamnese, na questão exame clínico, exames complementares, para que a gente possa avaliar o todo da boca do paciente, para que a gente chegue num bom plano de tratamento. Por quê? Para que a gente avalie os preparos cavitários, a gente precisa observar, dentro da periodontia, o que nós temos lá de suporte ósseo, o que nós temos de problemas periodontais. Tanto é que o nosso protocolo aqui é, primeiramente, o paciente passar pela pele. Por quê? Porque se a gente não tiver uma boa saúde periodontal, eu não tenho como fazer um bom tratamento restaurador, porque eu preciso obedecer o que está ali na boca do meu paciente. Então, se eu não avalio isso lá no meu diagnóstico e vou para um plano de tratamento e levo esse paciente para um tratamento restaurador e não obedecer o espaço biológico, se a minha gengiva está inflamada, se ela não está inflamada, provavelmente eu vou ter um insucesso no meu tratamento restaurador. Então, a gente não trabalha sozinho. A gente tem que trabalhar as disciplinas multidisciplinares para que a gente possa chegar num bom plano de tratamento e selecionar esse material restaurador. Tanto é que na dentística nós temos trabalhos que são feitos somente em resina composta, trabalhos que são feitos em outros materiais indiretos, cerâmicas, trabalhos provisórios que às vezes a gente passa pelos cimentos ionoméricos. Então, a gente precisa, às vezes, condicionar uma mucosa do paciente antes de um tratamento restaurador definitivo, sempre obedecendo e respeitando o que está ali na parte, da parte periodontal do meu paciente para eu ter um sucesso no meu tratamento restaurador. O que a gente tem que frisar bastante é essa integração que a professora Silvia fala, que muitas vezes o estudante de odontologia ele não entende que todas as disciplinas são integradas, fazendo com que, se não tiver uma boa periodontia, não tiver um espaço biológico, e se tiver uma inflamação, não tem como a gente fazer um tratamento restaurador.
Pode-se fazer? Sim, mas não vai dar um resultado, vai dar um insucesso. Exato. Professora Vanessa, como a saúde periodontal é importante no tratamento restaurador? A saúde periodontal, né, como eu falei, a periodontia nada mais é do que o estudo, né, do suporte e da proteção do dente, né, que envolve gengiva, envolve osso, né, ligamento, cemento, e isso tem que estar em boas condições. O paciente, sim, pode se perder osso alveolar, pode se perder ligamento e cemento, mas ele pode ter uma boa saúde periodontal, né, sem inflamações. E aí sim pode-se fazer restaurações ou procedimentos protéticos conforme a indicação e conforme, como diz a professora Silvia, um plano de tratamento bem feito e bem executado. Então, tem que sim chegar a um diagnóstico preciso para que possa dar certo e ter sucesso no tratamento selecionado ou um tratamento que se deseja realizar. É imprescindível lembrar também que na odontologia se trabalha duas vertentes muito bem definidas, que é a estética e a função. O paciente, ele quase sempre está muito direcionado à estética. Ele quer um resultado imediato, ele deseja isso. Já os profissionais, pela parte da ciência odontológica, preconiza primeiro a função. Então, quando o paciente está submetido, principalmente na dentística, com as facetas, com os inúmeros procedimentos estéticos, o paciente tem que estar ciente de que, antes da estética estabelecida, ele precisa ter função e um estado de saúde bem elaborado. Exato. Professora Silvia, os materiais restauradores, além da função primordial de restaurar, devem cumprir requisitos como manutenção da vitalidade pulpar e da saúde periodontal. Aborde um pouquinho sobre isso. Então, como eu falei anteriormente, a nossa odontologia ela não é sozinha. Então, o que a gente precisa... Ela não é uma disciplina sozinha. E, por exemplo, não é eu vou fazer um tratamento restaurador, eu tenho que preocupar só com a minha restauração. Na questão da vitalidade pulpar, a gente tem que se preocupar muito com a biocompatibilidade dos materiais restauradores que nós estamos utilizando naquele paciente. Profundidade da cavidade, qual que é a imagem, o que a imagem radiográfica me diz, se eu posso usar aquele material restaurador ou não. Não só dentro da periodontia, mas a gente também tem que preocupar dentro da endodontia, dentro da parte da oclusão, se aquele paciente meu permite que eu utilize aquele material restaurador, respeitando a oclusão daquele paciente. Hoje nós estamos vendo aí a questão, como o Edson falou, a questão estética, todo mundo está querendo colocar dentes branquinhos, dentes bonitos, só que às vezes a situação periodontal desse paciente ela não permite que aquele dente seja realizado aquele tratamento restaurador. E às vezes vai trazer um problema futuro para esse paciente muito grave. Questão de profundidades, às vezes não se respeitam, às vezes a profundidade do pretário cavitário e não faz uma proteção pulpar nesse paciente. E mais dias, menos dias, o paciente chega para a gente aqui com uma dor, uma sensibilidade, às vezes por não ter planejado, novamente falando da questão do planejamento, o que seria feito de ideal para antes daquele tratamento restaurador, naquele paciente. E aí traz sequelas para esse paciente, às vezes levando esse paciente já para um tratamento endodôntico futuro, tá? Às vezes por uma perda periodontal, uma perda óssea, uma perda de ligamentos periodontais, às vezes por problemas de falta de ajuste na oclusão desse paciente, às vezes por processos inflamatórios graves que podem ser provocados por restaurações em excesso, restaurações que invadem esse espaço biológico. Nós temos preparos cavitários profundos que às vezes têm que passar por um aumento de coroa clínica, que está dentro da periodontia, e isso não é feito no nosso paciente. E aí invade aquele espaço, excede material restaurador, e isso vai trazer uma sequela futura para esse paciente com perda óssea,
focos inflamatórios, e levando, às vezes, até a perda daquele elemento dental para esse paciente. Tá? Então, um bom planejamento, um bom diagnóstico são essenciais para a realização de um procedimento com sucesso. Então, a gente não pode esquecer disso. O histórico do nosso paciente começa lá na nossa anamnese, onde nós precisamos conhecer. Será que esse paciente, a dieta que ele tem, será que o jeito que as medicações que influenciam muito nisso aí hoje em dia também? Tivemos aí pacientes com processos de ansiedade que está aumentando demais. Será que esse paciente está em tratamento, ele não está em tratamento? Isso tudo influencia, às vezes, no material restaurador que eu vou colocar nesse paciente. Então, o plano anterior é muito importante para a gente ter uma realização de um tratamento com sucesso. Perfeito. Agradeço a presença das docentes e está aberto para possíveis considerações finais. Eu, primeiramente, agradeço novamente o convite. E a odontologia é uma parte bonita, é uma parte que deve ser muito bem planejada pelo profissional, pelo aluno que vai fazer, né, o procedimento. E inteirando novamente, que a odontologia ela é integrada. Ela não é uma periodontia, uma endodontia, uma dentística, nem só cirurgia e nem prótese. Ela tem uma integralidade. E precisamos, sim, colocar isso, não só, né? Como o Edson disse, o paciente procura a estética e nós procuramos o nosso conhecimento em termos de função da nossa boca. Obrigada pelo convite novamente. Mais uma vez, também agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho para vocês sobre a odontologia, que é uma área que eu sou apaixonada, né? Então, eu sou suspeita de falar. Mas que a gente não pode perder a essência, tá? Os fundamentos, porque hoje trabalhar com a estética é muito bonito, mas a gente não pode esquecer que nós temos princípios que precisam ser obedecidos, nós precisamos voltar, às vezes, lá atrás no paciente e ver as condições bucais desse paciente, porque não adianta eu oferecer para o meu paciente um tratamento lindo, estético, igual a esse, a gente não tem função. Ele vai ser um tratamento perdido e que não vai ter resultado satisfatório no final. Então, vamos trabalhar em cima da multidisciplinaridade, não esquecendo que a gente tem que estar ali integrado com todas as disciplinas. Eu falo que, para mim, a periodontia é o início de tudo. Se o paciente não tem uma boa saúde periodontal, o resto que vem pela frente, tudo vai ter uma consequência insatisfatória, tá? Então, a gente não pode esquecer isso aí quando planejar fazer o plano de tratamento dos nossos pacientes, tá? Mais uma vez, muito obrigada.